noite a todos. Estou muito feliz mesmo de rever vários posts, muitas pessoas queridas, conhecidas e vários posts novos também, então é um momento bem especial. E esse momento nada mais é do que um compartilhar mesmo. É um compartilhar das coisas que eu venho estudando, das coisas que eu venho aprendendo, e é também um compartilhar dos sonhos. E é um sonho que não se sonha só, então é uma ideia de jogar essa semente mesmo ao vento e ver as pessoas que ressoam com essa ideia e com essa proposta. Estou aqui nos meus trajes balindeses, semi-Bali, semi-Brasil. E para quem não me conhece, meu nome é Mônica Passarinho. Tem quase 7 anos que eu trabalho no IPOEMA, que é um Instituto de Permacultura. E esse momento aqui ele vem para celebrar mesmo esse primeiro setembro, esse primeiro ciclo aí de 7 anos de bastante dedicação na área da educação. Esse ano, em abril, eu voltei de uma experiência de 1 ano. Eu fiquei alguns meses na Califórnia e alguns meses em Bali, que é uma ilha na Indonésia. E lá eu trabalhei numa escola chamada Green School. Então eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco dessas informações e o que anda me inspirando hoje. Então sejam muito bem-vindos à palestra de educação de transição. Bom, então uma brincadeira aí com o meu nome, Passarinho, eu vou contar um pouco histórico de como que tudo começou e por que eu sou uma pessoa tão apaixonada por educação. Tudo começou um belo dia na minha infância, que eu estudei dos 2 até mais ou menos os 15 anos numa escola chamada INDE, que fica no lado norte, aqui em Brasília. E hoje eu vejo o quanto isso influenciou na minha criatividade, no meu espírito crítico, inclusive até no meu espírito de liderança, assim, civilmente falando, e na minha responsabilidade. Então, o fato de eu ter tido esse período muito feliz na minha vida me inspirou e me instigou para estar envolvida com a educação. E logo depois disso, né, se a gente cresce um pouco, eu entrei na UNB, me formei em biologia e desde a metade do curso eu me dediquei para a área de educação ambiental. E desde então, eu nunca mais me desliguei da área de educação. Então, eu tive oportunidade de atuar na educação formal e na educação não formal, que é onde eu atuo mais assim, forte hoje, principalmente com projetos extracurriculares. E no meiozinho de vários questionamentos, eu comecei a procurar algum lugar que eu pudesse, de fato, viver a minha vida de uma forma coerente, que eu pudesse aplicar os preceitos, os valores que eu acredito ali no dia a dia. E esse lugar eu achei no IPOEMA, que é um Instituto de Permacultura, é uma ONG aqui de Brasília, que já tem 7 anos. E quando eu entrei no IPOEMA, foi fazendo um curso chamado PDC, que é um curso de permacultura, que de fato transforma vidas. É um curso muito bom e eu indico. E a partir do IPOEMA, eu achei uma cadeira vaga lá, que eu ocupei completamente, que foi a parte de educação. E eu comecei a cuidar dos cursos, da parte pedagógica, dos cursos que a gente oferece, e também do projeto de educação para a sustentabilidade, que acontece na Chácara Asa Branca. Só que chegou um momento, e vocês vão entender daqui a pouco por que eu estou compartilhando isso, chegou um momento que eu falei, nossa, tem uns 6 anos que eu estou aqui, super me dedicando, eu tenho muito claro onde eu quero chegar, né, com esse projeto, envolvendo todas essas crianças, mas é tanta dedicação que eu não consigo mais ver o que eu já alcancei até esse momento. E eu realmente entrei numa super crise existencial, de muitos questionamentos. Só que crise, né, não é uma coisa única, exclusiva do meu ser, né? Muitas pessoas têm. E na verdade, se a gente aprende a olhar esses momentos de crise como grandes oportunidades de dar saltos quânticos na vida, elas se tornam momentos espetaculares. E foi aí que eu decidi voar para o outro lado do mundo. Porque esse momento de crise foi uma coisa assim, eu não sei nem mais se eu sou um passarinho ou se eu sou uma galinha. O que eu sou, né? E aí eu decidi ir em busca de inspirações.
E aí eu fui parar em Bali, eu fui parar nessa escola Green School que me chamou muito a atenção pelas fotos. Se vocês entrarem no site, gente, vocês vão ficar, uau, meu Deus, que lugar é esse? E aí eu fui parar lá. E bom, e aí, essa experiência de Bali foi incrível, porque a ilha, a cultura, ela proporciona a introspecção e uma disciplina muito boa na meditação. Porque quando todo mundo ao seu redor está fazendo a mesma coisa, é mais fácil de você entrar naquele ritmo, né? Então aí eu consegui reunir algumas das inspirações que eu tenho hoje e que realmente, gente, eu não sigo nenhuma linha específica, nenhuma filosofia específica. Eu sou uma pessoa que bebe de várias fontes. Então eu tenho muitas inspirações hoje. E elas são basicamente a permacultura, que a gente vai falar um pouquinho, o Ipoema, a pedagogia Waldorf, o Zé Pacheco da Escola da Ponte, o Ernest da Agrofloresta, a Sudbury School, que é uma escola democrática nos Estados Unidos, o Vipassana, que é uma técnica de meditação, o Indy, que é o meu berço, a Green School, que foi essa escola em Bali, onde eu passei alguns meses, o Alan Wagstaff, que hoje é o meu professor mesmo, a minha maior inspiração, a Marcia Hanzi, uma das primeiras permacultoras do Brasil, que atua no semiárido, na Bahia, que é fenomenal. Paulo Freire, porque não dá para falar de educação sem pensar no Paulo Freire. O Capra, com toda a questão da visão sistêmica, mas não dá também para falar de física quântica sem citar Dana Zohar também. E o Yoga. Só que eu incluiria um a mais que eu recém redescobri, que é o Integral Bambu, que também é uma grande fonte de inspiração. Então, a partir dessas inspirações, várias coisas foram sendo construídas para a gente chegar no que hoje eu estou chamando de educação de transição. E aí, eu queria relembrar um pouco, ou compartilhar com vocês, um pouco do que a Marcia traz sobre a questão de paradigmas. Hoje, o que a gente vive é um momento de muitos questionamentos, é um momento planetário onde as pessoas estão repensando vários valores, várias questões. Então, para passar nisso muito rápido, a Marcia ela traz assim uma imagem, uma visão do que seria aquilo que eu não quero mais e aquilo que eu quero que seja. Então a gente chama de velho e novo paradigma. Ela representa o velho paradigma por esse triângulo aqui. Enfim, gente, isso aqui é um super papo, né? Mas a ideia é mostrar que esse velho paradigma, que vem de uma visão muito racionalista e que ainda tem características muito fortes na atualidade hoje, ele só existe porque existe um sentimento predominante que faz com que ele prevaleça, que é o medo. Todo o resto das coisas que existem, da estrutura que é formada, vem a partir desse sentimento que é o medo. Então, a partir daí, a gente tem estruturas extremamente competitivas, a gente tem uma visão de mundo completamente linear, que gera o individualismo, que por consequência gera a escassez, e tudo isso está relacionado a uma visão de poder solto. Então, essas são algumas características do que a Marcia chama do velho paradigma. Mas e aí, a partir de tantos questionamentos, tantas coisas boas surgindo, tantas reconexões acontecendo, o que seria o novo paradigma? Então, ela representa um novo paradigma pelo círculo, onde aqui o que rege é o respeito. É o respeito, a cooperação, eu sei honrar a diversidade, eu sei lidar bem com ela. É uma visão holística, é um sistema que atua em redes e que, por consequência, gera abundância. Mas aí eu pergunto, e aí, a gente está no novo paradigma? Não, a gente não está no novo paradigma. Definitivamente não. No entanto, a gente já se questiona e a gente já percebe vários pontos do velho paradigma que eu não quero mais reproduzir. Eu não quero mais na minha vida, eu enquanto indivíduo, eu, Mônica, eu não quero mais que o medo tome conta de mim, que me pode de tomar determinadas decisões, por exemplo. Então aí a gente começa a caminhar para o novo. Só que isso aqui é uma visão de futuro.
É como eu imagino, eu idealizo esse novo. No entanto, o novo é aquele caminho escuro que ninguém conhece. O novo é novo para mim, ele é novo para você e ele é novo para todo mundo. Então, o que é isso? Eu não sei. Então, você fala, o que é educação nova era? Eu não sei, ela é nova. Então, o que eu sei agora? Eu sei que eu estou no caminhado, eu sei que eu não estou mais no velho e que eu não cheguei no novo. Então, eu estou em transição. Porque o que eu puder fazer para atingir essas características aqui hoje, eu vou fazer. Só que eu ainda não estou por completo nesse ciclo. Mas eu também não sou mais um triângulo, então sou uma forma meio esquisita. Tá. Bom, e aí o que acontece nesse momento que a gente se dá conta que eu não quero mais esse velho? Porque o clímax do velho paradigma é isso que a gente está vendo aqui. É um mundo doente, que são pessoas doentes. Então é a depressão. A depressão é o clímax, são as pessoas gritando no sentido de que, olha, não dá mais para reproduzir esse tipo de padrão. Não tem mais condição. Então eu comecei a fazer uma pós-graduação agora lá no Instituto Visão, com a Susan, que é quem trouxe a história do filho, Felicidade Interna Bruta aqui para o Brasil. E é sobre biopsicologia. Como que as suas secreções hormonais elas estão relacionadas com as suas emoções. Né? E o que você pode fazer para manter o equilíbrio dos seus hormônios e, por consequência, se manter equilibrado emocionalmente. Então, eu fiquei completamente passada, eu acho que é o melhor termo, com alguns dados que a gente viu. Como, por exemplo, segundo a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, a depressão ela é o quarto maior problema de saúde pública do mundo inteiro. E se continuar assim, entre 2025 e 2030, pode ser a segunda maior doença do mundo inteiro. E só vai perder para duas, para as questões relacionadas à obesidade e à diabetes. Eu particularmente, eu vou dizer assim, eu fiquei chocada, completamente pasma, porque é algo que a gente começa a ver mesmo ao redor e quem nunca, em algum momento da vida, não parou para pensar, meu Deus, o que é isso? Será que eu estou ruim de depressão? E aí, na verdade, o que me deixou muito assim triste foi o segundo dado de uma universidade do Paraná, que diz que 20% das crianças brasileiras apresentam sintomas ligados à depressão. Gente, 20% das crianças brasileiras é muita gente. É muita criança. Então, o que eu pensei foi o seguinte, olha, não é de hoje que eu já estou dedicando a minha vida à educação. E não porque eu sou uma pessoa muito gente boa, legal, eu quero ajudar todo mundo. Não, isso é porque é a minha paixão. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer, então eu vou me dedicar. E enquanto permacultora que sou e penso, bom, ok, o nosso lema é seja responsável pela sua própria existência, eu preciso cuidar de mim porque eu não quero entrar nessa porcentagem. Eu não quero fazer parte desse grupo aí. No entanto, se eu já trabalho com crianças, se eu tenho acesso a essas informações, eu entendo que eu me torno uma pessoa responsável por transformar essa realidade à medida que for possível. E aí entra o primeiro princípio, o primeiro ponto da espinha dorsal que estrutura isso que eu estou chamando de educação de transição, que é o bem-estar. O bem-estar ele é fundamental para tudo, ele é pré-requisito para tudo. Se eu não estou bem comigo mesma, nada do que eu vá fazer vai ficar com qualidade. Com a qualidade que poderia, né? Pelo menos. Então, o bem-estar é um dos princípios fortes que a gente tem nessa chamada de transição, e ele está completamente conectado com a permacultura. E aí eu queria perguntar aqui se alguém aqui nessa sala nunca ouviu falar sobre permacultura. Aí pode levantar a mão. Tá, beleza, pode passar. Gente, permacultura surgiu no fim da década de 70, na Austrália, é um movimento, no Brasil é bem difundido, e o termo vem de cultura permanente, né, traz uma visão holística e basicamente é como eu vou planejar a ocupação de um ambiente, de um espaço, de modo que essa ocupação seja sustentável. Ela é embasada numa ética e em alguns princípios, e ela atua em todas essas áreas aí da que ela atua.
A ética da permacultura é a ética do cuidado. Então é o cuidado com a terra, com o planeta Terra, é o cuidado com as pessoas, que inclui o cuidado comigo mesmo, e a distribuição dos excedentes. Então o bem-estar está completamente ligado a isso. E aqui a gente foca em duas pétalas, né, que o símbolo da permacultura trabalha com essa flor. Aqui a gente foca em duas pétalas específicas, que é a questão da educação e cultura e saúde e bem-estar físico e espiritual. Por isso que quando a gente chegou, a gente fez uma leve massagem nas nossas mãos, sabe? A gente aterrou aqui para o momento presente, te deixou um cheirinho. É o mínimo de cuidado que eu posso ter com vocês nesse já que eu não consigo cadeira para todo mundo, né? É o mínimo que eu posso fazer nesse momento que estamos aqui juntos, porque o bem-estar é fundamental. E aí vale deixar claro um ponto. O bem-estar é um princípio. O que eu vou fazer para atingir esse princípio, o bem-estar, são estratégias. Então o meu princípio ele é um filtro das minhas estratégias. Então aí, quem vai decidir se eu vou usar automassagem com aromaterapia, se eu vou fazer yoga, se eu vou meditar, se eu vou fazer respiração ou troca ou sei lá o que, é a minha afinidade com a técnica. Mas onde eu quero chegar é o bem-estar. Então é um campo muito aberto, entendeu? Você trabalha com princípios e aí você vê com que você se identifica e você atua, tá? Então, depois disso, vem a questão do projeto lá na Asa Branca, né, na Chácara Asa Branca, que é a gente chama hoje de projeto de educação para sustentabilidade, que acontece lá na chácara. Pode avançar. E um dos pontos que a gente quer com esse projeto é a questão do bem-estar. Eu quero proporcionar com que esses alunos que chegam lá, e não são só crianças, tá? A gente recebe até, a gente brinca que é de 2 a 80 anos, o negócio é bem amplo. E o que eu quero no primeiro ponto é que você seja feliz, que você chegue num ambiente de 6 hectares de cerrado conservado e que você se sinta bem, que você respire, que você interaja com aquele ambiente, que você se lembre que você faz parte, né, da natureza, desse sistema todo. Então, o primeiro ponto que nos inspira e nos norteia aqui no nosso projeto é a questão do bem-estar. Então, agora, para dar continuidade, chegamos em Bali, né, gente? Chegamos em Bali. E aí, pra vocês entrarem no clima um pouquinho, vou mostrar umas fotos lá da Green School. Então, gente, que é isso? Bali Green School, né? Só antes pra falar pra vocês, quem não sabe, eu tive contato, eu descobri essa escola por causa da questão do bambu, e foi me realizar um curso de bambu. Aí tinha um cara que participou da construção lá, não sei o que, o negócio chegou aí na minha vida. E aí eu mandei um e-mail, Foi o mesmo e-mail todos os dias, por 30 dias, até que eles disseram, vem, tudo bem. E aí eu fui. Dei uma paradinha ali na Califórnia, né, pra melhorar o inglês. E fui. Na Califórnia foi muito bom também, porque é um outro lugar muito inspirador, principalmente em questões de sustentabilidade, tem muita coisa boa acontecendo. Então, só lembrando que nesse momento que eu fui pra ali, eu tava arrancando os cabelos, né? Quem eu sou, de que planeta eu vim, para onde vou, né? O que é isso tudo, meu Deus? E aí a gente se envolve tanto nas nossas coisas que a gente fica achando que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Até que você dá uma voltinha ali pela grama do vizinho e vê que tem tantos buracos como a sua. Então vou mostrar para vocês um pouquinho. Imaginem que vocês estão fazendo essa viagem para o outro lado do mundo. Selamat datang di Bali, Selamat malam, e vamos começar. Então, gente, a Bali é uma ilhazinha na Indonésia, sudeste asiático, muito pequenininha, extremamente povoada. E a Green School, ela conseguiu ficar numa vila que não é nada turística, no meio da selva. Logo que você entra na escola, você vai de cara com a lanchonete, que é o Arim,
que só serve sucos da fruta, não usa nada descartável, tudo vem na folha de bananeira, a sua água de coco você toma um canudinho, é a haste do papaya, né? Da flor do papaya, do mamão. O café é servido orgânico, é um café orgânico, que é servido melhor do mundo, tirando meu vício no café. Os pais interagem muito, eu nunca vi tanta participação dos pais em nenhuma outra escola. Eles vão, tomam café da manhã lá, almoçam lá, eles ficam até demais na escola. E vocês vão começar a observar a simplicidade, ao mesmo tempo que é simples e rústico, é incrível. Você anda na escola olhando para o céu, assim, tipo, ai meu Deus, é incrível, estou no paraíso, né? E não seria de outra forma se fosse em outro lugar, porque Bali é espetacular. E esse aqui é o coração da escola, é um prédio de bambu de 3 andares, que quem conhece permacultura, isso é a zona 0, tá? É ao redor disso tudo que as coisas acontecem. Então esse prédio aí, onde eu passei o primeiro terremoto da minha vida, ao redor dele existem vários elementos da permacultura, né? A questão do biogás, os sanitários compostáveis. Então um lado é para as fezes, outro lado é para a urina. O das fezes você usa matéria seca, é o sistema de baldinho. No segundo andar, o térreo do coração da escola é onde é servido o almoço. O primeiro andar, é incrível, né, gente? O primeiro andar é onde funciona 8ª série e high school, e o terceiro andar é administrativo. Ao redor, tá vendo? É cheio de hortas, porque a gente tem a possibilidade de toda sexta-feira comprar os ingredientes do nosso suco verde, e também essas hortaliças e esses vegetais são servidos no almoço. Então a escola, Green School, é uma escola internacional dentro de Bali, tá, gente? Então é aquele sistema das 8h30 da manhã até 3h15 da tarde. Então aqui para vocês verem um pouco, é um sistema balinês, né? Tipo, tudo na folha de bananeira, os pratinhos de palha, e todos os dias tem 2 tipos de buffet, o buffet regional, local, e um que é mais assim, global. Sexta-feira é o dia da macarronada, para a molecada ficar feliz. Tem essa floresta de bambu, são várias varas de bambu penduradas, e os alunos ficam loucos ali dentro, super se divertindo. E sempre que possível, várias coisas da cultura balinesa são incorporadas. Eles têm um programa de bolsa de estudo, e a meta é que 20% dos alunos sejam balineses bolsistas integrais. Se você doa, David Copperfield foi lá, doou uma graninha e ganhou um nome no bambu. Se você é professor, você ganha um Ganeshazinha, né? Representando a sua sabedoria. Bali é uma ilha hindu, tá, pessoal? A única ilha hindu das quase 111 mil ilhas da Indonésia. A sala de artes, ela fica também ali no coração da escola, então as crianças, elas se deslocam das suas salas a partir do ensino fundamental para ter aula de artes num local específico, e a aula de teatro também é em outro local específico. Bom, estilo balinês, você tira os seus sapatos para subir, né, para entrar na sala de aula, para ir para o segundo andar, seus sapatos ficam sempre de fora. Aí só para vocês terem um gostinho, um pouco, só de ver a foto você já acha incrível, né? Imagina vivendo lá, é incrível, você se sente a pessoa mais linda do mundo. Então a sua setinha ali do bem-estar tá tipo super up, né? Tá super bem. Então aqui é mostrando o pessoal, as turmas são pequenas, essa galera que é da 8ª série, 9º ano, né? E é muito interessante, porque acontece assim, dentro, e essas fotos que eu estou mostrando para vocês foi do período que eu estive lá, em Bali, né? Agora a escola está passando por uma transição bem forte. Aí o que acontece? Dentro da cadeira de disciplinas, tem uma disciplina que chama Green Studies, que é tipo, ao pé da letra, estudos verdes. Mas eu traduziria como vivências com a natureza mesmo. Essa disciplina é muito semelhante com as atividades que a gente realiza no projeto lá na Asa Branca. É basicamente a mesma coisa. O que muda é que ao invés de eu ter um encontro pontual com os alunos, eu tenho 2 horas semanais.
Então eu trabalhava com a educação infantil, maternal, né, jardim, até 8ª série. Então enquanto, ver se essa coisa volta para o que ela deveria ser, vou só explicar para vocês isso. Eu fui para ser voluntária, aí eu cheguei lá e falei, olha, vocês são a referência no que é uma escola sustentável no mundo, então eu vim aqui para aprender, mas eu queria mostrar só um pouquinho do que eu faço. Então, no fim das contas, em 15 dias eu estava trabalhando no currículo, no planejamento, e dividindo a aula com o Matt, que é o professor oficial. Eu teve a oportunidade de ficar lá por mais 2 anos, mas aí, né, o Brasil, o país do futuro, muito bem. Bom, então, deixa eu ver aqui. Essas fotos aqui estão mostrando um pouco do que a gente fazia no Green Studies, né, gente? É o meio da selva mesmo, então passa um rio. Cada série tem o seu próprio campo de arroz, porque o arroz é um alimento sagrado em Bali. Então, a gente trabalha nos campos de arrozal, plantando, cultivando, da mesma forma que os balineses. Então, tem uma série de cerimônias. Esse traje aqui, que é um traje balinês, se chama sarong. Então, as mulheres só usam sarong. Então, a gente faz as rezas, a gente estuda Deus Siri, que é a deusa do arroz. Né? Então, ali pra trás, tinha umas... Volta um pouquinho, tinha umas fotos mostrando... Olha, essa menina, por exemplo, Suruti, indiana, ela foi, assim, uma vitória pra mim, ela aí dentro esse dia, porque o caminhar ali, o piso, a trilha da escola é toda de pedra vulcânica, então é muito irregular, ela tinha medo de tudo, até de andar na trilha. Então, no dia que ela entrou no campo de arroz, foi feliz, pra mim foi a glória, né? Ai, que bom. Gente, olha só, no início a gente teve um problema aqui de linguagem tecnológica, que o computador original não estava se dando bem com o data show. E aí a gente teve esse probleminha agora aqui para mostrar essas fotos para vocês. Mas aí, assim, enquanto a Lu resolve, eu vou só contar um pouquinho mais sobre o que era essa história de Green Studies, né? Então, eram 2 encontros semanais de 1 hora cada. Cada turma tinha o seu campo de arrozal. Cada turma também tem a sua própria horta, não é a horta da escola, é a horta da minha turma. E cada turma tinha um projeto com um animal. Então, a alfabetização trabalhava com minhoca. Primeira série, eu vou usar essa linguagem mais leve do que tá? Primeira série, trabalhava com os pássaros, Bali Starling, que é uma árvore endêmica de Bali. E aí a escola tem uma parceria com uma ONG, tem um viveiro conservacionista, então as crianças ajudavam a cuidar dessas aves para eles se reproduzirem em cativeiro. A segunda série trabalhava com coelhos, a terceira série com porcos, e a 4ª série com galinhas. Aí, a partir da 5ª, já era um projeto assim, mais complexo, vamos dizer, em termos da conservação, recursos hídricos, mas tinha um tema-chave. Então, os Green Studies tinham um tema-chave e todos os encontros giravam em torno desses temas. Era mais ou menos assim que funcionava. Vamos ver. Bueno, de toda forma, a galeria de fotos deles no site é muito, muito boa, tá? Muito, muito boa. E aí, enquanto esse programa roda, eu queria só dizer que nessa época que eu estive aí, realmente, o must do negócio era essa coisa de você estar num ambiente tão incrível, tão paradisíaco, que você se sentia bem só de estar ali. Esse era o grande lance. E tinha um professor em específico que me chamava muita atenção. E eu comecei a assistir algumas aulas dele e no fim das contas eu fui parar na Austrália para fazer uma formação como professor dele. Foi aí que tudo mudou. Então, na educação infantil, as crianças fazem yoga, né? Elas também têm suas próprias hortas ali. Acho que se der para ir passando de pouquinho, a gente sai da horta. Só para eles verem algumas imagens. E tem os ambientes, as salas de aulas, elas são todas abertas, são todas em paredes, os ambientes ao ar livre, de balanço, o barco de bambu, então a gente pode interagir bastante. E tem uma equipe
equipe dos balineses também, que está bem envolvida na escola. Essa aqui já é mais a estrutura de sala de aula do que é o ensino fundamental. Em cada sala de aula você tem um professor internacional e você tem também um professor local, né? E dependendo da série tem também um facilitador, então ficam 3 pessoas. Foi que ano? Foi ano passado. Aí eu fiquei 8 meses lá, eu fiquei um semestre inteiro. Aí eu comecei a assistir as aulas do Sean, que é um professor australiano, que veio de uma escola da Austrália. E aí fui fazer a formação na Austrália com o Alan, que é uma das inspirações que eu botei ali. Né? Bom, gente, as escolas não estão querendo passar muito. Já está meio atrasado, acho que vamos nessa. É isso, eu abri. Não, já foi incrível a gente conseguir passar isso aqui. A gente teve que fazer download de não sei o que e tal, passar de um computador para o outro, para arrancando os cabelos, o negócio. Isso aqui era só para mostrar que toda sexta-feira tem uma assembleia e os familiares vêm, os pais vêm, os alunos também. Então, cada semana é uma turma que é responsável pela assembleia. Eles têm também a aula de música, né? A marimba é um instrumento bem difundido em Bali. E aí era só para mostrar um pouquinho aqui para vocês do resultado da banda de marimba. Bem rapidinho, só para vocês terem uma ideia. Porque o que acontece? Tem 3 públicos a escola. O pessoal que é rico de berço, rico mesmo, de berço, vai para lá, mora lá e fica lá, fica um ano. O pessoal que junta uma grana, vai para Bali, viver em rúpias é muito mais barato. E o pessoal que se muda e continua trabalhando no seu país de origem via internet. Então os pais têm uma outra rotina de vida, então eles ficam muito presentes mesmo na escola. Eu acho que não. Poxa. Gente, desculpa, mas a gente teve esse problema técnico aí no início, mas era mais para vocês terem uma ideia assim do glamour da coisa. Que é realmente incrível, é muito bonito e Bali é uma ilha muito especial por si só. Só que aí o que aconteceu? Se vocês forem para lá hoje, em termos pedagógicos, vocês não vão encontrar a mesma coisa que eu encontrei. Porque quando eu fui para a Austrália fazer a formação com o Alan, enquanto eu estava fazendo a formação, ele foi contratado para trabalhar na Green School. Quando a Green School abriu em 2006, ele foi o responsável pelo que a gente chama aqui no Brasil de campo político-pedagógico. Mas ele forneceu o material, porque ele é um consultor, entendeu? Ele estruturou e vendeu, mas ele não aplicou. Então hoje ele está contratado para, de fato, aplicar essa pedagogia. Que é uma colcha de retalhos e que eu me inspirei muito, já estou colocando outras coisas aí no meio, porque lembrando daquele ciclo a gente fala de diversidade, né? Então aqui, ó, o Alan, né? Ele é inglês. Lá na Green School já. Ele é inglês, mora na Nova Zelândia, onde fundou uma escola Waldorf lá, com mais um pessoal. Ficou por uns 10 anos, aí ele decidiu se desvincular do movimento antroposófico. Prestou consultoria para uma escola em Gold Coast, na Austrália, que já segue a metodologia dele, já tem alguns anos. E ele faz mesmo essa colcha de retalhos de várias coisas. E uma vez eu conversando com ele, aí eu falei, olha, porque eu acho que tempo livre é muito importante. Aí ele virou pra mim e falou o seguinte, Mônica, século XXI, não tem essa de eu acho. Cadê os dados? Pensa em alguma coisa, alguém já escreveu sobre isso, no mínimo um artigo. Então não venha com papo de eu acho. Eu quero dados porque eu quero minimizar erros. Então, assim, eu tô super nessa onda. Eu acho, vamos estudar, entendeu? Então, aí vem o seguinte: primeiro ponto, como que eu enxergo o ser humano? Preciso entender com quem que eu tô lidando. Como que eu enxergo o ser humano? A partir de 4 dimensões, que são elas: uma individual interna. Pode ir, tá. Deu uma travadinha. Bom, mas a primeira dimensão
dimensão, ela é a intrapessoal, que sou eu comigo mesma. Essa dimensão intrapessoal, a gente pode chamar também de outra forma de espiritual, que são o que a gente traduz em palavras como os nossos pressentimentos, as nossas intuições. Então esse é o lado, é a dimensão intrapessoal que todo mundo tem. E que uma das formas de você atingir, de se reconectar, né, você atingir essa dimensão intrapessoal, nutrir, é por meio das meditações guiadas, por uma prática disciplinar, né, de meditação. E aqui é interessante só focar que espiritualidade e religião não são a mesma coisa, são coisas diferentes, tá? Então aqui a gente está falando de espiritualidade, de experiências únicas que cada ser tem. A outra dimensão, ela é chamada de interpessoal, sou eu com o outro. E ela é uma dimensão que trata do coletivo, que está relacionado às emoções, então é social, é cultural. Se eu falo que, cara, eu fiquei muito frustrada porque essa tecnologia não funcionou, vocês entendem do que eu estou falando, porque o conceito de frustração, ele é cultural, então a gente está falando da mesma coisa. Agora, se eu disser que eu fui para um retiro no Himalaia, eu fiquei 21 dias meditando profundamente, sem comer, sem beber água, eu vou tentar te dizer o que eu vivenciei, mas não vou conseguir trazer em palavras, você nunca vai saber o que é isso, até que você vivencie, né? Só para trazer a diferença entre essas duas. A terceira dimensão é a física, é a do corpo mesmo. Então está relacionado ao movimento, ao meu corpo, às minhas secreções hormonais, né? E a quarta dimensão é a intelectual, que é a da mente, é a do conceito. Então é assim que eu vejo o ser humano. São essas quatro dimensões e o meu objetivo na educação é nutrir essas quatro dimensões, que é a intrapessoal, a interpessoal, a física e a intelectual. Então, se eu pensar assim, vamos tirar aí por baixo, que boa parte da população tem acesso à educação, pelo menos até a 8ª série, eu tenho aí de 8 a 9 anos para trabalhar sequencialmente com essas pessoas, com esses alunos, de modo a nutrir essas quatro dimensões. E aí o grande lance vem, ok, como é que eu vou fazer para nutrir esses quatro? Porque o intelectual a gente tem uma leve noção. Mas aí é esse tripé que envolve o integrar, que a gente trabalha por meio de lições temáticas. Então eu tenho um tema guarda-chuva e todos os outros tópicos do currículo eu vou trabalhar dentro desse tema guarda-chuva. Só que esse tema ele não pode ser nem muito amplo e nem muito curto. Então, eu fui visitar uma outra escola que eu fiz essa palestra e, porque a gente quer trabalhar com os elementos, água, terra, fogo, água e ar. Não dá, muito amplo. Então, por exemplo, estamos aqui em abril, vamos comemorar a data do índio, e eu estou cansada de ver meus alunos vestidos de Pocahontas, afinal de contas a gente tem não sei quantas etnias no Brasil, não é mesmo? Então, eu vou usar o tema guarda-chuva, o Quarupi. Então, é o Quarupi. E eu vou resgatar toda a questão do Parque Nacional do Xingu, a biodiversidade do Xingu. Então, ali na dimensão física, quais são as danças que aquelas etnias fazem? Como é que são os movimentos? Então, eu incorporo isso toda manhã, eu incorporo cantos, eu vou estudar sobre os desenhos, as artes, as geometrias, como que eles fazem as ocas, e eu vou incorporar todas as disciplinas dentro desse tema guarda-chuva. E eu não posso extrapolar 4 semanas. Tratando sobre esse tema, não pode passar de 4 semanas. Porque aí, blá, 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 na oficina a gente vai falar sobre isso. Então, as lições temáticas, elas são, de fato, transdisciplinares. E aí vocês vão vendo, né? Ok, transdisciplinar, já estou ouvindo isso há anos. É aquela história, gente, é coxa de retalho. Não está nada novo, é só a maneira como as coisas estão estruturadas. O outro ponto é o inspirar. O inspirar, então primeiro eu integrei ali as 4 dimensões, agora eu estou inspirando, eu quero inspirar meus alunos. Então o que eu vou fazer? São as lições de proficiência, esse aqui é um foco maior na dimensão intelectual. O que eu quero trazer nas disciplinas de matemática e língua, eu quero trazer o mínimo, o básico que o meu aluno precisa saber para depois acessar qualquer conhecimento que ele queira.
Porque hoje, eu que, cara, ainda me considero uma pessoa super jovem, não tem tanto tempo assim que eu saí do ensino fundamental e a dinâmica é outra já, completamente diferente. O acesso à informação é outro e isso é muito rápido. Então, basicamente, a gente tem que ter o mínimo, tem que saber ler, escrever, fazer o básico de matemática. Daí, eu mergulho em qualquer coisa. Então, esse é o foco da proficiência. E quais são as estratégias? Algumas delas. Esse aqui, 3 dias, 3 vias, que é o quê? Em 3 dias, eu vou tratar sobre o mesmo tema, durante 3 dias. Não vai passar de meia hora. Vamos supor que seja somatório de frações de denominadores diferentes. Então, no primeiro dia, eu tenho uma ficha de exercício. Só que essa ficha de exercício, ela vai ter o nível básico, o nível intermediário e o nível avançado. O comando é o mesmo. Faça o somatório das seguintes frações abaixo, de denominadores diferentes. O aluno que vai escolher se ele vai fazer o nível básico, se ele vai fazer o nível médio ou avançado daquele exercício. É ele que escolhe. E é ele que corrige o seu próprio exercício. E se ele teve menos de 80% de acerto, ele vai sentar do lado de um outro aluno que não teve, que teve mais acerto ou que trabalhou num nível um pouco mais difícil, né, mais puxado do exercício, e eles vão interagir. Essa dinâmica proporciona com que o professor tenha uma outra atuação e ele pode trabalhar especificamente com aquele grupo que está tendo um pouco mais de dificuldade de atingir aquele nível básico que é o mínimo. E a outra questão são os aprendizados rotativos, que aí você tem vários estímulos na sala de aula e vai girando. Essas são 2 das dezenas de estratégias que existem. Ah, sim, são 3 vias, eu falei com. Então, no primeiro dia foi aquele exercício de papel. No segundo dia, eu continuo falando sobre somatório de fração, mas dessa vez a gente vai fazer uma salada de frutas. E no terceiro dia, a gente vai brincar com aquela caixa mágica da Montessori. Então, foram 3 dias trabalhando o mesmo tema, numa duração de meia hora, em que eu trouxe esse tema de outras formas. Então, eu trabalho minimamente com as inteligências múltiplas. Não estou colocando todo mundo no mesmo saco. Por mais que eu ainda esteja estruturado em grupos por faixa etária, eu já estou trazendo uma diversidade maior na maneira da transmissão do conhecimento. E o terceiro ponto de como eu vou trabalhar aquelas 4 dimensões, então a gente viu a questão das lições temáticas, a gente viu o integrar, o inspirar e agora é o experienciar, que são as experiências práticas e profissionais. Então aqui é um foco mais mão na massa mesmo, é a oportunidade que você tem de interagir com a comunidade escolar. Então, se eu estou ali tratando a lição temática do PARUP, e olha, a mãe da fulana trabalha na FUNAI, vamos trazer a mãe da fulana aqui. E aí, você pode dar uma palestra, ou você tem um material legal, o que pode acontecer? Ou vamos construir uma oca na área verde da escola, enfim, o experienciar ele é prático. Então, esses são um dos pontos que a gente traz vinculados a uma regra que seja local, então para fazer mesmo o resgate cultural. E tudo isso a gente dá um olhar inspirado nessa teoria da dinâmica de espirais para entender melhor quais são os estímulos adequados dentro, né, de um espectro ali da faixa etária, porque, enfim, né, mesmo sem trazer teoria nenhuma, a gente já sabe que se eu vou tentar realizar determinados tipos de atividade com uma faixa etária não vai dar certo, mas vai dar certo com outro. Então, o meu próprio linguajar, o meu próprio vocabulário, então isso também a gente vai aprofundar mais na palestra. E aí eu queria só botar uma coisa aqui. Quando a gente falou lá de diversidade, no ciclo do novo paradigma, o que eu quero deixar claro, gente, é o seguinte. Essa estrutura, Mônica, eu me identifiquei com ela. Eu achei ela legal, eu achei ela inspiradora. E ela está me dando vários insights de como que eu posso agir e das coisas que eu posso realizar. Eu não estou dizendo aqui que, olha, achei, entendeu? Temos que seguir essa linha. Não. É multidiverso o negócio. Tem muitos projetos espetaculares ao redor do mundo, trabalhando de maneira muito legal a questão da educação. Muito mesmo. Mais do que a gente imagina. Então isso é só para dizer que eu não nego nenhuma outra linha. Eu acho que a gente tem que realizar aquilo que a gente de fato se identifica. E
E o que eu preciso muito hoje é de pessoas que estejam, que tenham sintonizado minimamente com essa estrutura, porque é muito trabalho preparar as lições temáticas, né? Ainda mais porque não está nada pronto, tem que pegar todo o contexto de Brasil. Porque eu tenho uma coisa meio rebelde mesmo, que eu não vou fazer a dança do urso, saltando a neve, no meio do cerrado na seca em julho. Esse é meu. E eu não tenho nada contra nada, na verdade. Eu só quero focar para fazer isso que está me inspirando, para realizar muito bem. Então esse é o início do caminhar. Muito grata mesmo pela presença de vocês, pela compreensão com esses problemas tecnológicos que a gente teve aqui, mas é o silício, né, Rebeca? É o silício que todo mundo sente, a nossa vibração, sei lá. E aí eu queria só fazer alguns agradecimentos muitíssimos especiais aqui hoje. Bom, primeiro a todos vocês que se dispuseram a vir aqui numa segunda-feira à noite. Quero agradecer também, assim, de coração e alma, meu grande parceiro CJ, que está sentado ali, que sempre criou oportunidade, sempre confiou para eu chegar lá na Asa Branca e, ok, eu tenho uma turma aqui, são 30, posso fazer o que eu quiser. Então sempre confiou e, enfim, deu certo, está dando certo. E estender esse agradecimento a toda a família Jacinto, né, ao Leandro, o Thiago, enfim, abrir as portas. Quero fazer um agradecimento, assim, também super especial à minha tia Júlia, que está sentada aqui na frente, que é a dona e diretora lá do INDE e que é uma pessoa que me inspira muito, muito grata por ter vindo. Quero agradecer também a algumas pessoas do IPOEMA pela irmandade, pelo estímulo, pela cooperação e por toda a jornada, que é o PAN, que não está aqui hoje por uma ótima causa, o João, também que sempre abriu as portas, a Júlia, pessoa super querida, o Gui, que também sempre me incentivou bastante, e cara, minha anja da guarda dessa noite, a Luísa Pado, que me ajudou bastante, o Sérgio Pompona também, que deu aqui o computador dele nos últimos do segundo tempo, o Serjão, que está ali atrás, fazendo o registro desse momento, enfim, gente.